Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo para mais um Pode Pá, Mítico. Tudo bem? Tô vazando meu instrumento aqui de trabalho. Tudo bem, e você, cara? Estou ótimo. Quarta-feira maravilhosa. Depois de ontem a gente ter quebrado tudo, eu tô com uma ressaca, mas eu tô bem. Casa Grande, como é que você tá, meu irmão? Beleza, irmão, tudo certo. Tudo bem? Obrigado por ter vindo, viu? Que é isso, eu que agradeço o convite. Trocar ideia, falar de Corinthians. Falar de Corinthians. Vocês estavam chorando aqui antes, hein? Eu tava ouvindo vocês falarem, ele falou assim, pô, tô triste e tal. Cara, eu sou da época que o Corinthians não ganhava título nenhum e a gente era feliz. Isso é verdade, né? Então, vê como mudam as coisas. O Corinthians começou a ganhar Mundial, Libertadores, hoje a torcida não fica feliz, não tá feliz com pouca coisa, não. Eu acho que a diferença, Casão, é que vocês corriam, davam um carrinho, sujavam o uniforme, se Também comprometiam, fazia Já vai gol. ficar alfinetando os caras já, mano? Não, mas é que cornetando os é que eu era torcedor quando o Corinthians não ganhava, antes de eu ser profissional. Eu ia lá no... Primeiro jogo que eu fui do Corinthians, meu pai me levou depois da Copa de 70. Primeiro jogo do Corinthians depois da Copa de 70. Corinthians e Ponte Preta, no Parque São Jorge, eu fui assistir. E antigamente, meu pai falava assim que o Paulistão Era o campeonato. era o campeonato. Exatamente. O Paulistão era o campeonato. Era o e ficou o campeonato por muito tempo. Os anos 90 também. Desde no final dos anos 90, quando o Ronaldo jogou no Corinthians, que foi campeão com aqueles golaços contra o Santos e tal, era super valorizado. Depois começou a perder um pouco. Quando ficou muito diferente a parte financeira dos times da capital, dos times do interior, e depois na própria capital, né? Começou a se destacar o Palmeiras com grana, aí os outros sofrem pra caramba, às vezes tem um com mais grana, outro com menos grana, mas ficam sofrendo. Isso aí quebrou um pouco a disputa do Campeonato Paulista. Tudo começou, na realidade, na Copa de 70. O que foi a Copa de 70? Então, cara, a minha família era super corintiana. Então, com 5, 6 anos, eu só ouvia falar de Corinthians, Rivelino e Pelé. Né? Pô, Pelé, Rivelino, Corinthians. Você viu o Pelé jogar? Vi um pouco. Você viu, mano? Vi. Aí, a primeira coisa que eu lembro de futebol foi a quebra do tabu do Corinthians em 68, 2-0 contra o Santos. Que ali começou a falar. Em 70, eu entendi o futebol. Em 70, eu sentei para ver a Copa do Mundo com a minha família. E aí eu entendi o quanto a minha família gostava de futebol e daqueles jogadores daquela época. E Brasil campeão? Brasil campeão. Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, enfim. Carlos Alberto? Carlos Alberto, Clodoaldo. E ali, cara, eu me lembro muito bem. O Brasil jogava, ganhava, eu saía correndo pela rua. Naquela época não tinha perigo, não tinha nada. Saía correndo pela rua, encontrar meus amigos na rua e tal. E começava a jogar bola. Então a paixão mesmo surgiu por causa da Copa de 70. Mas eu nunca fui encanado em ser jogador de futebol. Eu gostava de jogar bola. Então eu jogava, eu fui crescendo e fui jogando, e todo mundo que me chamava eu ia jogar. Eu fui pro dente direito do Corinthians com 11 anos de idade. Mas isso que eu ia perguntar, você molequinho assim, com 8, 9 anos, começando a jogar bola, você percebia que você era diferente dos outros meninos? Cara, assim, eu tinha mais facilidade. Eu percebia, porque sabe quando você percebe que você joga melhor do que os meninos da sua idade? Que pra você tá mais fácil. Não, quando todo mundo começa a chamar você pra jogar. E é o primeiro. Ou quando vai tirar escolhido. quando vai tirar para o ímpar, você é um dos primeiros a ser escolhido. Então você fala, pô, os caras, acho que eu jogo bem, tal. Aí você começa a fazer. O que eu percebi mesmo, na realidade, é que eu fazia muito gol. Mais do que os meninos da minha idade. Eu jogava contra a cara mais velho, eu sempre fui grande, né? Então, por exemplo, eu tinha 10 anos, mas eu tinha uma altura já de 12, 13, assim, né? Mas ela era garoto. Mas eu jogava contra os caras mais velhos e conseguia fazer gols nos jogos contra os caras mais velhos. 2, 3 gols. Eu fazia muito gol quando eu era garoto. E aí começou a chamar a atenção da região, que eu morava na Penha, né? Da região, e eu fui chamado para jogar no Clube Esportivo da Penha, futebol de salão. Eu comecei no salão. E aí foi, salão, depois eu fui pro Corinthians, aí ficou Corinthians, futebol de campo, né, dente de leite e tal, salão, dente de leite, fui subindo, fui jogando, fui bicampeão paulista de futebol de salão, uma vez no infantil em 77, fui artilheiro com 32 gols no campeonato. Nossa Senhora. E depois nós somos campeões também, praticamente o mesmo time, em 79 pelo Infanto Juvenil. Aquele cara que tá ali pra pôr o pé na bola, tipo Pedro, tipo Gabriel do Flamengo. Esses caras, que são caras de área. Esses caras têm o hábito, tá no cara já, de se jogar na bola, de empurrar a bola, de estar posicionado para dar um tapa na bola. Quando você não tem, a bola fica passando para lá e para cá. Mas por que você acha que rolou isso, que não tem mais esse tipo de jogador? É um esquema tático? O futebol Então, tá mudando? foi um esquema tático que surgiu no futebol
sei lá, 15 anos atrás, ou um pouquinho mais, que a tática era jogar fechado e explorar a velocidade dos atacantes. Então você jogava com 2 caras de velocidade. 2 volantes marcadores ali, até 3. Muitas vezes tinha 3 volantes marcadores. Um cara que tinha um pouco mais de técnica, que seria um camisa 10, assim, e 2 caras velozes. Velocidade, velocidade. E funcionou por um bom tempo isso. Mas chegou um momento que começou a ter falta de cara na área, porque todo mundo começou a perceber que a bola passava para lá e para cá, ninguém fazia o gol, os gols nos campeonatos começaram a diminuir, né? E os times, para ser campeão, para conseguir um título, sofria pra caramba, porque era campeão com poucos gols. Então começaram a recuperar o centroavante. Eu sou de uma geração que eu joguei em assim, grande time, 3 aqui no Brasil. Eu peguei o Corinthians, treinava no Parque São Jorge e vivia com os associados. Quando eu fui para São Paulo, a gente treinava no Morumbi, não tinha CT. E ficavam os associados lá de sábado, vendo o treino do São Paulo. Eu fui para Europa, fiquei 8 anos fora. Quando eu voltei pro Flamengo e a gente treinava na Gávea. Era a mesma coisa. Eu ia na piscina do clube, no Flamengo. Com a galera... Os associados lá. Eu ia lá, a gente fazia treinamento mais leve dentro da piscina. Um contato ali, cara. Você cruzava com o torcedor. O cara podia ficar bravo com você, ou feliz, aplaudir ou não, mas estava ali, você tinha aquele contato, né? E tudo isso mudou em todos os clubes, na realidade. Relação de imprensa e seleção. Na época, a gente ficava no mesmo hotel. Em 2002 eu fiquei no mesmo hotel. Eu fui no Denilson outro dia, e aí nós conversamos sobre isso. E a gente entrava no elevador, tava o Denilson, o Ronaldo, o Rivaldo, e a gente criticava às vezes o cara no jogo, e depois o cara cruzava a gente no elevador. E ninguém fazia cara feia e nem vinha cobrar um comentário. Por quê? Como a gente ficava dentro do campo no treino também, o jogador começa a conhecer um pouco da essência do comentarista, da essência do jornalista. Então, quando você faz uma crítica, mas você conhece a essência do cara, o cara não olha como, pô, foi sacanagem, pô, o cara, pô, foi maldoso comigo. Porque o cara sabe a essência. Eu tô trabalhando aqui pra dentro, o Casão tá trabalhando ali pra fora. E conversando com o cara vai saber que ninguém tá fazendo nada de sacanagem. Ou aqueles que fazem de sacanagem, você vai saber também. Por exemplo, o Brasil de hoje, grande parte da população não tem café da manhã, almoço e janta. Ou tem só um dos 3. E aí o jogador, que o cara é ídolo, ele posta uma Ferrari, uma mansão, um iate, uma lancha, né? Em um hotel. Aí o torcedor que não tem o que comer, vê o ídolo dele postando isso, fica cada vez mais distante. O cara não se identifica com a pessoa. Porque a identificação no futebol é isso. Você é jogador e eu sou um torcedor. Eu me identifico com você porque eu vejo você mais próximo de mim, né? Nos anos 80... Eu sinto que você é eu jogando bola. Exatamente, exatamente. O torcedor, a identificação do torcedor é esse. Por que os caras falam assim... Eu ficava maluco vendo o Tevez. Então, quando os caras falavam assim, pô, esse jogador é o torcedor dentro do campo. Sim. Né? Por que o torcedor se identificava com o cara? Hoje, ninguém fala isso de jogador nenhum, cara. Principalmente de seleção brasileira. Os jogadores da seleção brasileira, eles não representam a população atual, né? Valor de ingresso também não deixou o povo longe? Exatamente, exatamente. Hoje o futebol, eu tenho dúvidas se o futebol continua sendo o esporte do povo. Eu acho que é um esporte da elite. Porque aquele cara da geral do Maracanã, apesar da geral nem existir mais, então você já corta, né? Mudaram o Maracanã e tiraram a parte mais importante, que era dos torcedores mais humildes. Eu não tinha amizade com ninguém, eu tinha 18 anos, eu conheci o Vladimir, conheci o Zé Maria, sim, mas não tinha amizade, né? E aí nós jantamos, eu fiquei sentado no saguão do hotel, ali parado, tal, entrou o Fagner, Raimundo Fagner, e perguntou onde... Você viu o Magrão pra ele? Eu falei, tá lá embaixo, tal, não sei o quê. Ele passou. Quando eles voltaram, o Magrão e o Sócrates, né? O Magrão e o Fagner, ele veio... Aí ele me viu sentado, o Magrão falou assim, e aí, garoto, o que você vai fazer? Eu falei, não, vou ficar por aqui, não sei. Não, então vem comigo. Então eu já saí, na primeira vez que nós jogamos, já saímos juntos. Eu, ele, o Fagner. Pensa, eu com 18 anos, a primeira vez, já tô saindo com o Magrão pra tomar cerveja. Isso fez total diferença pra você, total, né? Total, assim, a generosidade dele de se preocupar com eu que eu ia ficar lá sem fazer nada. Eu era da balada também, eu queria sair, mas eu não tinha amizade com ninguém, eu ia ficar me remoendo lá, pô, tô a fim de sair, não dá, né? Não tem amigo, Aí o Magrão me chamou, pô, nós fomos pra um bar, cara, eu, o Magrão, o Zé Maria e o Fagner. Primeira noite que eu saí com os caras. Que hora vocês voltaram pra casa, Casa Grande? Direto para o aeroporto. Aí eles iam no vestiário e faziam uma reunião, né? O Adilson, os generais pediram pra
tirar, não pode pôr democracia corintiana na camisa. O que nós vamos fazer? A gente falava, então nós vamos jogar com a camisa da democracia corintiana. A gente bancava. Bancamos o dia 15 vote, né? Só que no ano de 82 foi super pesado. Os caras atacavam a gente de qualquer maneira. O Magrão... Vocês não sentiam medo, receio Então, acuados? olha só, eu tinha 18 anos. Moleque. 19. Eu era moleque. E eu gostava de curtir. Então eu não sabia o tamanho do risco. Eu ia e peitava, saía e dane-se. Tomava blitz 3, 4 vezes na semana. Blitz pesada. A rota onde ela me via o meu carro, pode parar. Toda hora. E aí, pra mim, beleza. Eu comecei no início assustou, chegou uma época que às vezes eu tomava 2 blitz no mesmo dia, a segunda o cara me parava e falava assim, ó, não precisa nem revistar, liga pra outra viatura lá. Já sabe tudo que tem já sabe tudo que tem no carro e tal. Então eu comecei a ficar, mas sem ter a noção do risco que estava acontecendo. Eu já jogava preliminar, né? Então eu pegava o final da preliminar, o estádio quase cheio, porque, faltando 20 minutos para acabar o jogo da preliminar, o estádio já estava bem cheinho ali, porque ia ter o jogo logo depois. Então a gente já tinha aquela sensação. Eu gostava, por exemplo, de jogar preliminar e fazer gol no final do jogo, porque a torcida do Corinthians já estava lá. Quando você faz no começo do jogo, não tem quase ninguém no estádio, na preliminar. Mas no segundo tempo já começa a ter. Então, assim, todo jogo do Corinthians que eu fazia preliminar, eu não ia embora com o ônibus juvenil, eu ficava no estádio para ver o jogo. Eu ficava no estádio porque eu era corintiano, eu queria ficar vendo o jogo. Então eu vi os jogos de 79, quase todos. Os de 80, quase todos. Todos que eu fazia preliminar eu ficava. Então dava aquela sensação de falar, pô, eu quero fazer um gol, né, com o estádio lotado. E nós da época dos anos 70, da categoria de base dos clubes, principalmente do Corinthians, a gente torcia pro Corinthians. Se você perguntasse para qualquer um jogador da minha época de juvenil lá, o que você quer? Primeiro eu quero ser titular do Corinthians, eu quero ser titular do time do Corinthians, tinha eu quero ser campeão. Não tinha seleção brasileira, não tinha Europa, não tinha nada. O objetivo, o sonho era se jogar com a camisa titular do Corinthians e fazer gol pelo Corinthians, ser campeão se possível. Pra mim foi tranquilíssimo. Primeiro que eu fui casado com um filhinho, meu primeiro filho fez 1 ano em Portugal. Quando eu fui pra Itália foi só família mesmo, que logo depois nasceu meu segundo filho lá. Em Ascoli, né, São Benedetto del Tronto, uma cidadezinha. Depois nasceu meu terceiro filho lá em Turim. Então eu fiquei ali na minha. A língua. Assim, ó, no início, eu aprendi vendo televisão e conversando com os caras no treinamento e tal. E vendo as entrevistas e tal. No início eles falam muito rápido, né? Você não entende nada. Mas depois de 2, 3 meses que você já está habituado, você vê que não é a velocidade da fala, é que você não entendia. Aí parece que os caras começam a falar mais devagar. E você começa a pegar palavras e tal. E foi rápido, peguei tranquilo. Você viu o Edmundo maluco. Você viu? Porque o Rivaldo tocou a bola pra fora. Então, hoje em dia, você não vê um comportamento desse tipo dentro do campo. Alguém assumir uma liderança ali e gritar com todo mundo. Ninguém grita com ninguém. Parece que, sabe... nós somos amigos. Não vai perder a amizade, não. Ganha a Copa do Mundo que ninguém perde a amizade, entendeu? Você acha que a gente tem chance de ganhar essa Copa do Mundo? Eu acho difícil. Nós conversamos sobre um monte de coisa, que um dos problemas maiores, eu acho que é isso mesmo. Sabe, se o Brasil toma um gol e não tiver um cara, uma liderança ali dentro pra chacoalhar a cabeça dos caras, não consegue passar. Nós tomamos 7-1 da Alemanha. Depois nós fomos pra 18. Foi um fiasco em 18, cara. Pô, nós não jogamos bem nenhum jogo. Nós sofremos para ganhar da Costa Rica. Sofremos para ganhar todos os jogos ali. Depois, quando pegou o primeiro time bom que o Brasil pegou, ele perdeu. Foi a Bélgica. O Brasil em 18. 18 não. Entre 14 e 18, o Brasil jogou com 3 seleções boas. 3. Assim, de alto nível. Perdeu para as 3. Alemanha, Holanda e Bélgica. Ali foi questão de vaidade, né? Todo mundo sabia que isso ia dar merda. Ia dar merda. Porque o Mbappé não foi pro Real Madrid porque ele teve a promessa de ter todos os poderes. Ele ia escolher o diretor, escolheu. Que loucura isso, cara. Exatamente, uma loucura. Eu escrevi antes, eu falei assim, ó, não vai dar certo porque um jogador não pode ter todos os poderes. Ele não queria o Neymar lá. Ele não queria dividir status. Não. Mano, aonde foi que ele... Eu lembro que ele e o Neymar se davam muito bem, Então, mas o lance é o seguinte, o Neymar, até o ano passado, ele não estava profissional. O próprio Messi falou que estranhou quando chegou no PSG, os caras chegavam atrasados, não treinavam direito, e o Neymar tinha esse comportamento.
né? Então o Mbappé, além da vaidade, ele também, o cara era campeão do mundo. Europeu não tem esse negócio de divertimento na hora do trabalho. Então ele não queria o Neymar lá. Aí a torcida começou a criticar o Neymar, o Mbappé nas redes sociais. Aí o Neymar vai curtir. Ele curtiu o comentário. Aí não, é sacanagem, bicho. Aí ia ser traiçoeiro, na minha opinião. Entendi. Aí ia ser traiçoeiro, porque aí você fica do lado da torcida e mostra que você também tá contra o outro cara. Mas será que lá não deve estar rolando muita merda? O clima deve estar muito cool pro Neymar dois. saber que... Mas aí eu Deu defendo, like eu pro defendo Neymar. um pouco o que o Casel falou, porque, tipo assim, tô puto com você. Mas ligou a câmera aqui, nós tem que entregar, mano. Foda-se. Entendeu? E aí acaba, desliga a câmera, pode sair na mão. Se quebrar, se esbandalhar aqui. Exatamente. Entendi. O lance é o seguinte, você não pode curtir um ataque da sua torcida ao seu companheiro porque ele desistiu de uma jogada ou porque ele perdeu o primeiro pênalti, porque você vai mostrar que não tá do lado do seu companheiro. Chega Você no vai- vestiário e fala... Chega no vestiário e dá um soco na cara do cara. Se ele pegar por esse lado, se ele quiser dar respostas pro Mbappé jogando bola, Ia tudo- ser foda. só que a resposta que ele escolheu por enquanto foi curtir ataques da torcida do PSG no Mbappé. Ele não tinha que ter feito isso, ele tinha que jogar bola. Vai no próximo jogo, mete 4 gols e sai andando, sabe? Isso sim seria uma resposta de um cara que não quer criar uma guerrinha. Até porque o Mbappé tem que respeitar pra caralho o Neymar. Que tá no clube antes, sabe? Que tipo, é que o Mbappé é campeão do mundo. É campeão do mundo e melhor jovem da E é Copa do Mundo. francês também. E é francês. Quando eu vim pro Flamengo já tava me dando trabalho no joelho. Quando eu voltei pro Corinthians aí começou a dar um trabalho maior Que ano que você volta pro Corinthians? 94. Você não ficou meio assim, caramba, joguei Corinthians pra caramba. Primeiro título brasileiro, eu tô fora. Não, cara, assim, olha, bicho, ser bicampeão pelo Corinthians, pela democracia corintiana, tem um peso muito forte na história do clube e na história do país também, né? E eu não invejo. Eu não sou um cara que tem inveja. Eu acho que os caras que ganharam em 90 foram legal pra caramba, foi a vez deles. O momento era deles. E o Neto jogou pra cacete aquele campeonato. E o Ronaldo também. Então o time mereceu e assim, não tem um mínimo de pô, podia estar lá. Não podia estar lá. Eu queria estar em 82, 83 mesmo. E em 90 eu estava na Europa, bem também, disputando outros títulos lá. Fui campeão da Copa Itália. Eu não trocava mais. Eu só troquei a Europa pelo Brasil, porque eu voltei, porque meu filho mais velho, ele só falava italiano. Então eu conversei com a minha ex-mulher e falei assim, ou nós vamos embora, para ele começar a ser alfabetizado no Brasil, a gente fica aqui para sempre, meu. Porque o meu filho do meio, o Leonardo, ele estava numa escolinha que estava aprendendo alemão. E um já estava falando italiano. A gente tinha que resolver, a gente tinha que tomar uma decisão naquele momento. E aí nós resolvemos voltar. O problema não é a grana, o problema é a segurança e o conforto da família, né? E o medo de repente, o filho ir para a escola, vai para a escolinha, ou vai num shopping, ou você leva eles no cinema, por exemplo. Como que você vai levar? Você não sabe quem que tá na rua, bicho? Tá certo. Você não sabe quem te ameaçou. Tá certo, tá certo. Ainda mais que, pô, você olha, são 3 meninas dentro de casa, a mulher e 2 filhinhas, mano. Você fala- O William é 3 filhinhos, né? são 2 menininhas. Então. Não, legal, William, tamo junto. Tem uma ideia de um programa com música, resgatar o rock and roll brasileiro, resgatar Da hora, a MPB, sabe? A minha intenção é essa, porque eu acho que na televisão cabe tudo. Mas a televisão, acho que ela não sabe funcionar com tudo, né? Nos anos 80, 90, era só rock and roll brasileiro. Eu pararia pra ver um papo seu com a Rita Lee, por exemplo. Seria bom. Eu colocaria o Alisson, eu colocaria o Danilo, eu colocaria Marquinhos. Vai pôr o Thiago Silva? Eu vou pôr o Thiago Silva, lógico. Mas mas ele já sabe meu recado. Eu sou treinador. Eu vou te, sim. o Thiago Silva, eu vou te escalar, mas, meu, não põe a mão na bola dentro da área. Aí o lateral esquerdo, eu colocaria o Arana. Eu também, disparado, melhor. O meu meio-campo seria Casimiro e Danilo do Palmeiras. Gosta, não? Gosto. Então, Danilo e Joga muita bola. Danilo e Casimiro do Palmeiras. Eu colocaria o Neymar jogando ali como 10 mesmo. E eu colocaria o Pedro de centroavante. Iniciaria com o Rafinha, mas eu não boto muito fé no Rafinha de rendimento na Copa do Mundo, mas pode ser que sim. Mas ele tá merecendo ser titular. E o Vinícius Júnior lá do outro lado. Teu centroavante Pedro, né? Pedro. Levaria o Gabigol pra Copa? Sim.
Aí. Lógico, eu levaria o Gabigol. Casão, você gostou de estar aqui com a gente hoje? Pô, maravilhoso. Sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Pô, demais, mano. Pra caralho, a gente já tinha conversado muito tempo antes, tipo, pô, o Casagrande tinha que vir aqui e tal, mas a gente sabe o quanto é difícil trazer alguém que tá na Globo e tal, a gente já conseguiu algumas vezes, mas agora, tipo assim, foi muito mais fácil. Sim, tranquilo. Agora quem resolve sou eu. Tem tempo, né? Oxe, tem tempo pra falar o quanto quiser. Não tô ocupado, eu tô indo, cara. Da hora. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpah, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!